Então, carros acima de 20 anos de algumas marcas, eles são muito interessantes como investimento, né? E, consequentemente, conforme vai passando o tempo, mais pessoas se tornam milionárias no Brasil. Ou tem a possibilidade de comprar um carro desse. Então, eles vão cada vez ficando mais raros. Porque acaba entrando uma coleção, acaba entrando numa onda. Uma onda é quando um cara fala assim, eu quero tal carro. Ah, mas ninguém quer vender. Aí todo mundo sobe o preço. Né? E vira uma coisa difícil você conquistar. E aí vira uma coisa até de ego, às vezes, né? E é engraçado porque entre o ego e o amor é muito próximo. Né? Ele realmente deseja aquele carro. E tudo na vida que é mais difícil a gente quer. Né? Ou conquistar, ou trabalhar para ter. E carro não deixa de ser isso também. Né? Quando você anda com um carro bonito, um carro que você conquistou, e eu vejo alguém passando com um carro desse, eu fico feliz por ele. Eu acho que ele trabalhou para ter aquele carro, eu acho que ele se dedicou para ter aquele carro, eu acho que ele é uma pessoa que está usufruindo agora um pouco daquilo que ele trabalhou. E essa visão, ela é muito normal para o resto do mundo, para todo mundo, né? Então, acho que aqui ainda existe alguns preconceitos em relação ao carro esportivo e a postura que se aplica a ele, e por isso também da opção de compra. Às vezes você compra um carro, como você mesmo disse, seu pai teve uma Porsche laranja, e você é mal interpretado, né? Como talvez um cara que tem muito dinheiro, mas não é um cara do bem, às vezes, ou não é um cara que conquistou. E comprar alguns modelos clássicos vira muito essa chave. E eu falo muito pro meu cliente, falo, olha, eu tenho um carro clássico também. E a energia é muito diferente. Você sai com um carro clássico, as pessoas buzinam para você, elas dão tchau, Na hora que eu vou comprar um carro, e aí que vira um pouco pessoal, que nem o Luiz falou, que a gente não quer ser o lado do nosso pessoal na hora de comprar o carro. Mas uma coisa muito pessoal minha é que eu sou apaixonado por clássico, né? E clássico, né, é um carro que não é às vezes tão confortável, não é um carro tão confiável, tem que estar sempre tá revisado e tal. E aí que entra mais uma coisa que eu faço. São os mecânicos específicos, são os caras que você vai na oficina dele, você não vai embora até ele acabar o serviço. Ele fala pra você ficar lá, no lado dele, ele levanta o carro no elevador, ele puxa as ferramentas certas. Você não vê ele voltando no carro, ele sabe que o carro que não mexer, ele já vai lá pegar a ferramenta certa. Por quê? Porque o cara tem muita experiência, é um cara do mercado, é um cara que já foi de categoria da Porsche, por exemplo, já foi de categoria da Stock Car, aí montou uma oficina que só pessoas conhecidas vão. E você tem um ambiente, então, quem está lá esperando, quem tá conversando, tá num ambiente que não tá sendo convidado para estar ali à toa, entendeu? Tá ali porque conheceu alguém que conhece a oficina, né? Tem uma oficina em São Paulo, num bairro que também não é tão legal, mas na hora que você entra na oficina, só tem carro de 2 pau para cima, 2 milhões para cima, e você olha e fala, cara, como que o cara chegou com esse carro até aqui? Mas você vê a oficina é simples, o ambiente é simples, e é os melhores carros que tem no Brasil hoje estão lá. Por quê? Porque é o cara que mexe, é o cara que mexe. Agora, esse cara, ele é humilde? Ele, em relação ao que ele sabe, ao conhecimento dele, também é. Ele também é um cara que mexe no carro com conhecimento e não precisa falar que ele sabe ou com quem que ele mexe. Então, a gente entra nesses ambientes não no sentido acuado ou fora da casinha. Quando a gente entra, a gente é muito bem recebido para esses ambientes. Eu acho que as pessoas procuram muito isso depois de um tempo na vida. Às vezes você tem sucesso e compra alguma coisa, ou você vai usufruir de alguma coisa que você comprou que algumas pessoas que na sua volta não podem ter, e você se sente um pouco deslocado, e aí você vai tomar um café da manhã na Porsche, lá, porque você quer ter outras pessoas que estão vendo o carro também, para se sentir um pouco mais um ambiente parecido com o que você acha que tem que ser. E aí eu te falo que a verdade é muito longe disso. São todas pessoas que querem só se divertir, fazer amizade, falar de uma coisa que gosta. Então quando você vai num ambiente desse, você não tem que se preocupar com a sua roupa, com a forma que você brinca com as pessoas ou fala. Você tem que, na verdade, você está indo lá exatamente para ser quem você é. Então, não é o melhor relógio, ou o melhor carro, ou o mais caro dos carros. Você vai ver que nesses ambientes, o cara chega com o carro mais clássico, por exemplo, que às vezes não agrada a todo mundo, e as pessoas conhecem a história e falam, poxa, caramba, né? Esse é o motor tal, esse é o câmbio tal, é a geração que eu mais gosto, por causa daquilo, isso e tal. E aí você se põe numa posição assim de, caramba, cara, eu não quero ir embora. Eu tô no meu universo. Vou começar a tomar uma com os caras, vou começar a me divertir, vou começar a ser mais amigável e aí uma hora aquilo vira tão natural que você entra numa rotina daquela experiência e não quer sair mais.
eu já tive experiência de andar em todas as marcas diferentes, e até ou alugando, ou de um amigo, ou mesmo tendo carro. E assim, não tenho nenhuma crítica para outras marcas ou para o gosto, né? Mas de fato existe sim uma engenharia envolvida, né, que tem muito a ver com cada personalidade, né? Igual você gostar de um instrumento, escutar um instrumento, escutar outro instrumento, também não é só como você toca o instrumento só, né? Então é a emoção que ele te dá e tudo isso. O design é uma coisa maravilhosa, né? Pô, uma Ferrari que você consegue ver o motor, né, o tempo todo, tem um vidro para você admirar, você poder degustar aquela parte da arte, né, que é uma peça de arte. E às vezes, como eu falei, né, é difícil falar disso sem pensar em dinheiro, né? E na verdade não tem muito a ver com dinheiro, né? Assim, a Ferrari ser mais cara, ou uma Lamborghini, ou uma Porsche, tem muito a ver com esses fatores que eu tô falando, que é o que o cara sente quando vê, o que a pessoa sente quando escuta o barulho do motor, por exemplo. Mas em casos especiais de dirigibilidade, a Porsche, por exemplo, é um carro com motor na 911, né? O motor é atrás do eixo. Isso é um erro de engenharia, né, para um carro de competição. Porque o peso está muito lá atrás do carro. Então, quando o carro faz a curva, o carro tem que escapar de traseira muito bem. E para algumas pessoas que já conhecem, aquilo é um vício. É mais gostoso ainda. Mas seria um carro mais devagar, porque está sempre brigando com o peso traseiro dele. Uma Ferrari que é motor central é um carro muito mais equilibrado. É um carro que você aponta ele, o carro vem um pouco mais. A traseira, quando desgarra, ela te avisa muito antes. Então é uma outra brincadeira para quem quer levar nesse nível. Mas, de novo, né, não é isso que pega o cara só, né? É a beleza, é o barulho, é tudo isso. E aí tem uma coisa muito interessante, porque quando você começa a andar com esses carros, você percebe que alguns deles você dirige por mais horas, sem ficar tão cansado, e alguns você não quer voltar para casa. Né? Você chega no condomínio e quer dar a volta e continuar andando. Então, quando você acha isso, você tem a certeza de que você escolheu a marca ou o modelo que mais te agradou. Entendeu? Que é aquele negócio, tô chegando em casa, mas eu não quero chegar em casa. Entendeu? Eu quero dar uma volta e continuar andando. E aí, nesse tom que eu tento entrar com meus clientes, com meus amigos, porque se for só para ter e você falar que você quer falar que tem, ou que você quer se sentir mais aceito, ou... Não. Então, assim, eu não posso nem te ajudar com isso, porque não é essa a minha função, entendeu? Minha função é muito mais a ver com você tirar o melhor proveito daquilo que você já tinha predisposição a gostar, ou a entender, ou a conhecer, né? O cara, carro americano, né? Você fala isso no meio de um ambiente de carro europeu, o cara olha para o seu cara e começa a rir. E aí você fala o modelo, aí o que remete pro cara? Não é que é um carro americano, é um carro da minha infância, que eu vi num filme, que eu amava quando eu vi o filme, que o cara era sempre o herói, ou acontecia alguma coisa com o carro. E eu pensava que quando eu fosse um adulto, ou tivesse a possibilidade, eu compraria um desse. Tá aí a ligação com o carro. É onde eu acho esse carro. Quanto custa hoje em dia? Porra, mas é uma lata velha hoje em dia ou vale um valor assim que hoje só é mensurável para quem tem o carro, né? Porque às vezes o carro custa tanto, mas custa muito mais pro cara, né? E aí você fala isso numa roda de uma tribo e aí tem que se explicar, né? Tem que parar um pouco a conversa, falar, não, carro tal marca, americano, tal. Aí o cara pega. Por quê? Se você falar alguns modelos que tem história, todo mundo quase ama o carro, né? E aí e hoje tem uns carros de época que estão sendo refeitos, que nem você vê o filme com Eleonor, que é o 60 segundos, né? Você vê filmes com o Toretto, que é o carro que é o Dodge Charger 70. E as pessoas vão descobrindo, conforme o tempo vai passando, que tem uns carros que não existem mais tantos os verdadeiros, né? Que são não só réplicas, mas são uma reformulação do carro todo. Então, o que acontece? Toda essa parte de conhecimento, porque assim, vou comprar um carro antigo, né? Tá, ele é antigo? Não, ele é um clássico refeito. Então, agora não custa o valor do carro original. Ah, mas o carro original tá velho, tem que repintar, tal. Ah, mas mudou o câmbio, mudou o chassi, mudou alguma coisa no carro, então não é mais o carro que a gente fala de plaqueta. As pessoas perguntam, que carro de plaqueta? Carro de plaqueta é o carro que bate todos os números, o carro que ele sai da fábrica, ele sai com esse motor, com esse câmbio, nesse chassi. Cara, esse carro é um valor, se for um carro colecionável, é um carro de valor muito alto. Ah, tá, mas eu tenho um do lado, idêntico ao desse, com tudo novo.
Mas é um motor da época novo, é um câmbio da época novo, e o carro, mas ele não custa o mesmo preço que o carro que saiu com plaqueta. Por quê? Porque o carro com plaqueta é um carro que ele tem uma história de cuidado, exatamente por isso que ele não trocou motor, não trocou câmbio, não bateu, não pegou fogo, o que for, né? Eu já vi carros que foram restaurados, que você olha o carro, você não compraria o carro, se você soubesse o que passou o carro, né? E, na verdade, algumas restaurações são tão bem feitas que vale a pena, assim, se arriscar, comprar um carro restaurado, só que você tem que ter o histórico dessa restauração. Então, uma restauração muito bem feita, ela é feita com foto, ela é feita desde a hora que o carro é importado, ou ele já vem para ser feito lá fora. Esse carro, ele muitas vezes, o americano tinha essa mania, né? Então, uma costa, né, a costa oeste, costa leste, as fábricas faziam os mesmos carros, só que em bases diferentes, né? Você tinha Detroit, que fazia a maior parte dos carros, mas alguns carros eram feitos em lugares diferentes, para atender essas demandas. Um lado fazia muito melhor que o outro lado. E naquela época tinha uma discrepância de qualidade de carro. Então, o cara pergunta, esse aqui é o tal ou tal? Aí ele olha no chassi e fala, pô, esse aí é feito na costa oeste, eu quero esse carro. Então, essas coisas são detalhes que uma pessoa para descobrir ela demora um tempo. Assim, se eu for consultar uma pessoa que quer me ajuda para alguma coisa, ou ela for consultar comigo, assim, dessa forma mais aberta, se ele já entender um pouco de carro, vai ser legal, a gente vai contribuir um com o outro, sempre aprendendo sobre carro. Mas se a pessoa está muito no início dessa fase, poxa, é um prazer fazer todo esse conhecimento, para mim levar nas lojas, levar nos caras que fazem a restauração, nos caras que ajustam os carros. Existem os famosos desse mercado que vão te cobrar uma grana, vão te atrasar um ano a entrega, mas vão te entregar um belo carro, né? Tem aqueles que não são tão famosos ainda, que ainda estão fazendo os carros, mas com muito carinho, e que você pode confiar no trabalho deles. Tem também os caras que vão te cobrar e não vão te entregar, né? Uma coisa que a gente está falando aqui que é do Track Day, e como usar o carro, tem esse lado muito no carro esportivo, mas tem um lado que é totalmente diferente desse, que é o do café da manhã. Eu só quero separar o café da manhã de domingo, quero escutar minha música no meu carro, pode ser com a minha esposa, pode ser com um filho, pode ser sozinho. Eu só quero entrar no meu carro, ligar o som e dirigir o carro. E aí, quando a gente fala de dirigir o carro, para ele pode ser daqui até a padaria, que é 3 quilômetros, como pode ser daqui até algum lugar de 100 quilômetros de distância. E é com calma, não é correndo, porque às vezes os caras parecem que vou dar uma esticada, né? Para ele é tudo que o carro está passando para ele, desde do cheiro até o barulho do motor, o que está acontecendo naquele momento. E aí quando ele para tomar o café dele, você pode reparar que ele vai estar na janela assim, no carro dele assim, comendo. Porque é uma outra coisa, ele não é pelo bem, de novo, eu não estou falando como se ele fosse um materialista, e sim um cara que admira aquilo que ele tem. Mas é lógico, toda vez que você entra num carro de corrida ou amarra, aí põe o capacete, põe a roupa, é uma experiência muito, muito diferente do carro de rua. E ela é tão prazerosa que você conta os dias para voltar para ela. Porque você fala, poxa, eu não tô lá, eu só tô lá. Não dá tempo de pensar nos problemas, não dá tempo de pensar nas coisas que eu preciso resolver aquilo naquele momento. Então, para mim, foi uma terapia, como é para vários empresários ou executivos, né? E que hoje, nesse mundo, né, se tornam amigos. Parte de um grupo de pessoas que tem a mesma paixão que você, que é carro. Não precisa mais do que isso. Não importa o que você faz da vida ou como você faz isso, cada um tem sua vida, mas ali ele compartilha do mesmo amor, que é o automobilismo em geral. Eu sempre falei para as pessoas que o troféu ele não representa um valor físico para mim, ele representa uma história. Cada uma tem uma história. Né? Então, eu acho que é aí que também é uma relação com um carro que você teve, ou com. Então, para mim, ser um consultor hoje e poder ajudar as pessoas, como vocês ajudam, né? Os empresários, executivos, criar essa relação dele com o automóvel ou com um bem que ele gosta muito, que tem uma história. Que ele possa falar que já andou com alguém, já viveu aquele momento, ou com a família dele, ou com os amigos. Então, eu acho que essa que é a grande história de ter algo para se ter com os amigos ou família. É um carro, um ambiente, né?